Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 8 do Evangelho segundo Lucas. O capítulo 8 tem algo muito interessante. Primeiro, Jesus vai trazer aqui, o Evangelho Lucas vai trazer aqui as mulheres que acompanhavam Jesus. E nós vamos aproveitar para tirar uma dúvida muito séria. Embora o Evangelho fale assim, Maria Madalena que tinha saído 7 demônios, Maria Madalena não era uma pecadora, não era uma prostituta, não era a mulher que banhou os pés de Jesus, não era uma mulher que foi tirada, não. Então daqui a pouco nós vamos conversar sobre isso, tá bom? Mas tem a parábola do semeador que é lindíssima. Tem ali, quando Jesus fala da lâmpada que deve brilhar, não debaixo da cama, né? Tem aquele momento em que Jesus acalma a tempestade, um momento lindo, lindo, Jesus acalmando a tempestade. E o famoso possesso ali de Genezaré, que também foi contado também Mateus fala dele, o Marcos fala, mas todos esses momentos, a tempestade que foi acalmada, Mateus também falou, Marcos também falou. Tem aquela questão da mãe e os irmãos de Jesus, que é importante a gente entender, que também Mateus falou, que Marcos falou, né? Então é muito interessante. Tem muita coisa aqui que vem daquela fonte de Marcos, né? E que a gente vai estudar e aprofundar. Mas vamos lá? Dá um like no vídeo, compartilha esse vídeo e chama o pessoal para fazer com a gente esse caminho. Deixa eu te falar, você tem que se inscrever no canal, sabia? Tem que se inscrever. Por que é importante se inscrever no canal? Porque todas as vezes que eu coloco um vídeo aqui, você recebe um sinalzinho aí. Então você se inscreva, onde está escrito inscrever-se. Clica em cima, inscrever, e tem o sininho, aciona o sininho para você receber a notificação. Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos ler então. Capítulo 8. Depois disso, Jesus andava pelas cidades e aldeias anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, como também algumas mulheres que tinham sido livradas de espíritos malignos e curadas de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras que o assistiram com as suas posses. Havia se reunido uma grande multidão. Eram pessoas vindas de várias cidades para junto dele. Ele lhes disse esta parábola. Saiu o semeador a semear a sua semente. E ao semear, parte da semente caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu no pedregulho e, tendo nascido, secou por falta de umidade. Outra caiu entre os espinhos, cresceram com ela os espinhos e sufocaram-na. Outra, porém, caiu em terra boa, tendo crescido, produziu fruto 100 por 1. Dito isso, Jesus acrescentou, alteando a voz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os seus discípulos perguntaram-lhe a significação dessa parábola. Ele respondeu: a vós é concedido conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se lhes fala por parábolas, de forma que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Eis o que significa esta parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouvem, mas depois vem o demônio e lhes tira a palavra do coração, para que não creiam nem se salvem. Aqueles que a recebem em solo pedregoso são os ouvintes da palavra de Deus que a acolhem com alegria, mas não têm raiz, porque creem até certo ponto e na hora da provação a abandonam. A que caiu entre os espinhos, esses são os que ouvem a palavra, mas prosseguindo o caminho, são sufocados pelos cuidados, riquezas e prazeres da vida, e assim os seus frutos não amadurecem. A que caiu na terra boa são os que ouvem a palavra com coração reto e bom, retêm-na e dão fruto pela perseverança. Ninguém acende uma lâmpada e a cobre com um vaso ou põe debaixo da cama, mas a põe sobre um castiçal para iluminar os que entram. Porque não há coisa oculta que não acabe por se manifestar,
nem secreta que não venha a ser descoberta. Vede, pois, como é que ouvis, porque ao que tiver lhe será dado, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado. A mãe e os irmãos de Jesus foram procurá-lo, mas não podia chegar-se a ele por causa da multidão. Foi-lhe avisado: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e desejam ver-te. Ele lhes disse: minha mãe e meus irmãos são estes, que ouvem a palavra de Deus e a observam. Num daqueles dias ele subiu com seus discípulos a uma barca. Disse ele: passemos à outra margem do lago. E eles partiram. Durante a travessia, Jesus adormeceu. Desabou então uma tempestade de vento sobre o lago. A barca enchia-se de água e ele se achava em perigo. Aproximaram-se dele então e o despertaram com este grito: Mestre, mestre, nós estamos perecendo. Levantou-se ele e ordenou aos ventos e à fúria da água que se acalmassem. E se acalmaram, e logo veio a bonança. Perguntou-lhes então: onde está a vossa fé? Eles, cheios de respeito e de profunda admiração, diziam uns aos outros: quem é este a quem os ventos e o mar obedecem? Navegaram para a região dos Gerazenos, que está de frente da Galiléia. Mal saltou em terra, veio-lhe ao encontro um homem dessa região, possuído de muitos demônios. Há muito tempo não se vestia, nem parava em casa, mas habitava no cemitério. Ao ver Jesus, prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: por que te ocupas de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois há muito tempo que se apoderara dele. E guardavam-no preso em cadeias e com grilhões nos pés, mas ele rompia as cadeias e era impelido pelo demônio para os desertos. Jesus perguntou-lhe: qual é o teu nome? Ele respondeu: Legião, porque eram muitos os demônios que nele se ocultavam, e pediam-lhe que não os mandasse ir para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe os demônios que lhes permitisse entrar neles. Ele permitiu. Saíram, pois, os demônios do homem e entraram nos porcos, e a manada de porcos precipitou-se pelo despenhadeiro, impetuosamente no lago, e afogou-se. Quando eles que os guardavam viram o acontecido, fugiram e foram contá-lo na cidade pelo campo. Saíram eles, pois, a ver o que havia ocorrido. Chegaram a Jesus e acharam a seus pés sentado, vestido e calmo, o homem quem havia sido expulsos os demônios, e tomados de medo, ouviram das testemunhas a narração desse exorcismo. Então todo o povo da região dos Gerazenos rogou a Jesus que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande temor. Jesus subiu à barca para regressar. Nesse momento, pedia-lhe o homem de quem tinham saído os demônios para ficar com ele. Mas Jesus despediu-o, dizendo: volta para casa e conta quanto Deus te fez. E ele se foi, publicando por toda a cidade essas grandes coisas. Agora tem a cura da filha de Jairo, que é muito bonito. À sua volta, Jesus foi recebido por uma multidão que o esperava. O chefe da sinagoga, chamado Jairo, foi ao seu encontro, lançou-se aos seus pés e rogou-lhe que fosse à sua casa. Porque tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava para morrer. Jesus dirigiu-se para lá, comprimido pelo povo. Ora, uma mulher que padecia de um fluxo de sangue, havia 12 anos e tinha gasto com médicos todos os seus bens, sem que nenhum a pudesse curar. Aproximou-se dele por trás e tocou-lhe a orla do manto, e no mesmo instante lhe parou o fluxo de sangue. Jesus perguntou: quem foi que me tocou? Como todos negassem,
Pedro e os que com ele estavam disseram: Mestre, a multidão te aperta de todos os lados. Jesus replicou: Alguém me tocou, porque percebi sair de mim uma força. A mulher viu-se descoberta e foi tremendo e prostrou-se aos seus pés e declarou diante de todo o povo o motivo por que o havia tocado e como logo ficara curada. Jesus disse-lhe: Minha filha, tua fé te salvou. Vai em paz. Enquanto ainda falava, veio alguém e disse ao chefe da sinagoga: Tua filha acaba de morrer, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus o ouviu e disse a Jairo: Não temas, crê somente e ela será salva. Quando Jesus chegou à casa, não deixou ninguém entrar com ele, senão Pedro, Tiago e João, com o pai e a mãe da menina. Todos, entretanto, choravam e se lamentavam. Mas Jesus disse: Não choreis, a menina não morreu, mas dorme. Zombavam dele, pois sabiam que estava morta. Mas segurando ele a mão dela, disse em alta voz: Menina, levanta-te. Voltou-lhe a vida e ela levantou-se imediatamente. Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram tomados de pasmo. Jesus ordenou-lhes que não contassem a pessoa alguma o que se tinha passado. Muito bem, vamos acompanhar comigo aqui alguns versículos. Eu acho interessante se lembrar que vários desses momentos que são importantíssimos na vida e no ministério de Jesus já tiveram seu paralelo ali em Marcos e Mateus, né? Você lembra a parábola do semeador? Marcos, Mateus já falou. A tempestade que foi acalmada, Marcos e Mateus falou. Os irmãos de Jesus, né? E a mãe, Marcos e Mateus falou também. Aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, Marcos e Mateus falou também, né? Agora, é interessante lembrar o quê? Lucas usa muito Marcos como fonte, usa muita coisa também de Mateus, mas é importante lembrar que ele tem muitas fontes novas aqui, muitas fontes novas. E ele mesmo diz, quando começa o evangelho, que ele pesquisou muito. Mas vamos lá. Para começar aqui no versículo 2, olha que interessante aqui, né? Os 12 estavam com ele, como também algumas mulheres que tinham sido livradas de espíritos malignos e curadas de enfermidade. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios. Vamos lá, vamos entender isso aqui para não ter dúvida, Primeiro, o que tem que se considerar aqui é que a presença de mulheres em volta de Jesus é um fato muito novo, é um fato excepcional, né, naquela sociedade de então, naquela cultura daquela Palestina e na cultura daquele pessoal que o homem não podia ter contato e conversar com uma mulher em público, né? A mulher não valia praticamente nada, a mulher não tinha nenhuma consideração pela sociedade. Aliás, a sociedade não tinha nenhuma consideração pela mulher, ou seja, nada. Então, Jesus aparece como um mestre que é seguido por mulheres. Então, isso é uma coisa muito excepcional, ou seja, é Jesus dando um basta no preconceito, muito interessante. Mas aqui você viu falar de Maria Madalena, né? Ai, gente, olha aqui. Ao longo dos anos, ao longo da história, ao longo dos estudos, muitos estudiosos fizeram uma confusão danada, confundindo Maria Madalena com aquela pecadora, Maria Madalena com aquela que está nos pés de Jesus lavando lavando os pés de Jesus. Nossa, mas uma confusão danada. Maria Madalena, ela está sempre com Jesus. E a gente vai ver Maria Madalena, sim, escutando Jesus ali em Mateus 27. A gente vai ver Maria Madalena no sepultamento de Jesus, também em Mateus 27, 61. A gente vai ver Maria Madalena
no túmulo aberto, e isso no túmulo aberto, Lucas capítulo 24, versículo 10, a gente vai ver Maria Madalena sendo a primeira a ver o ressuscitado, João capítulo 20, versículo 11, né? Então, Maria Madalena aqui, ela tem um papel fundamental em todo o ministério de Jesus e no fato mais importante da história da salvação, que é a ressurreição. É Maria Madalena a primeira a ver o ressuscitado, é Maria Madalena que vai anunciar para os apóstolos que Jesus ressuscitou, é Maria Madalena que está ao pé da cruz, é Maria Madalena que vê o túmulo aberto, é Maria Madalena que acompanha Jesus. Então Maria Madalena é muito bem chamada, como foi pelo Papa Francisco, de apóstola dos apóstolos, porque é apóstola dos apóstolos, porque ela foi a que anunciou aos apóstolos que Jesus havia ressuscitado. Tudo bem. Então vamos tirar essa coisa. Maria Madalena não é uma prostituta. Maria Madalena não é uma pecadora arrependida, não é. Mas Jesus fala aqui, Lucas faz questão de dizer, que foram tirados 7 demônios de Maria Madalena. O que isso significa? É muito importante lembrar que demônios, ele pode ser identificado com doenças. Provavelmente, Maria Madalena pode ter sido curada por Jesus de algumas doenças. Maria Madalena pode ter sido curada por Jesus de caminhos que não estavam levando ela à verdade. Mas a palavra demônio é muito associada a alguma enfermidade. Pode ser? Pode ser. Então, Maria Madalena pode ter sido curada por Jesus de alguma doença. E Lucas faz questão de trazer esta informação aqui. Mas continuemos, vamos lá. Agora a gente pula para o versículo 18. Olha aí, ó. 18. No versículo 18 tem uma frase que precisa ser bem entendida. Vamos lá. Vede, pois, como é que ouvis, porque ao que tiver, lhe será dado, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Opa, peraí, vamos entender essa aqui. Muito bem. Jesus havia acabado de contar a parábola da semente, onde a semente era lançada e tal. E Jesus faz questão de chamar a atenção para aqueles que ouviram a palavra de Deus, ouviram e a receberam como terra boa. Atenção! Então Jesus acaba de contar uma parábola sobre a semente. A semente que caiu em terra, a semente é a palavra de Deus, né? Aquele que recebe o solo pedregoso são aqueles que ouvem a palavra, acolhe com alegria, mas não tem raiz. Aquele que caiu entre os espinhos são os que ouvem a palavra, mas prosseguindo o caminho, são sufocados. E a que caiu na terra boa são os que ouvem a palavra com o coração reto e bom, retém e dão fruto sem fruto. Então, a parábola do semeador sempre está ligado àqueles que ouvem a palavra. Ouvem a palavra com o coração, ouvem a palavra às vezes com superficialidade, ouvem a palavra às vezes sufocando. Então sempre é em relação àqueles que ouvem. Portanto, quando Jesus conclui, ele diz, de novo, vem aqui, vê depois como é que ouvis. O negócio é tudo ouvir a palavra. Jesus está se referindo a ouvir a palavra. Porque ao que tiver o quê? Tiver ouvidos para ouvir. Aqueles que tiveram ouvidos e disposição para ouvir, lhe será dado. E ao que não tiver ouvido, que não teve disposição para ouvir, não teve atenção para ouvir, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Entendeu? Essa expressão, então, a quem tem foi dado, a quem não tem será tirado. Então, a quem tem o quê? A quem tem o quê? A quem tem ouvidos para ouvir, vai ser dado mais. A quem não tem,
não tem o quê? A quem não tem ouvidos, lhe será tirado. Entendeu, né? Muito bem. Vamos lá. Versículo 21, né? Isso, no versículo 21, mais uma vez, a questão de ouvir a palavra e pôr em prática. Ele lhes disse: minha mãe e meus irmãos são esses que ouvem a palavra de Deus e a observam e a põem em prática. Aqui é aquela questão da mãe de Jesus, dos irmãos de Jesus, que nós já estudamos em Mateus, lembrando que a palavra irmão significa parente, irmãos, na família semítica, irmão se considera todos os parentalha como irmãos. Então você já sabe isso, então isso é bobagem ficar pensando, Jesus é irmão, igual gente que não estudou a Bíblia, né? Mas vamos lá. Então, o negócio aqui, na verdade, Jesus fala, minha mãe e meus irmãos são esses que ouvem a palavra de Deus e a observam, a põem em prática. Mais uma vez, Jesus enfatiza o fato de ouvir a palavra com fé, que significa pôr em prática. Não ouvir a palavra como qualquer coisa, mas ouvir a palavra com fé, ou seja, com disposição de pô-la em prática. Muito bem. No versículo 22, a gente vê uma coisa interessante. 22, num daqueles dias, ele subiu com seus discípulos a uma barca. Disse ele, passemos à outra margem do lago. E eles partiram. O que tem da outra margem do lago? Jesus está do lado ocidental do lago. Ou seja, Jesus está do lado oeste do lago. Jesus está de cá, do lado oeste do lago. O que tem da margem, a margem oriental do lago? O que tem na margem leste do lago? Uma região pagã. Pagã. Isso mesmo, a região pagã. Então, o que Jesus quer? Jesus aqui quer partir para uma região pagã, que fica do outro lado do lago, que é do lado oriental do lago. Tá bom? O que Jesus quer? Ele quer pregar aqueles que são pagãos. Jesus não vai pregar somente para os judeus, Jesus não vai pregar somente para os seus. Não, ele quer pregar aos pagãos. Muito bem. No versículo 25, é aquela coisa da tempestade, a tempestade, eles estão passando por outro lado, dá aqui a tempestade, eles acham que vão morrer, então Jesus acalma o mar, e aí Jesus perguntou-lhes então, onde está a vossa fé? Eles, cheios de respeito e de profunda admiração, diziam aos outros, quem é esse a quem os ventos e o mar obedecem? Jesus pergunta, onde está a vossa fé? Pelo amor de Deus. Os discípulos, eles têm fé, gente, mas eles não sabem pô-la em prática. Por isso que Jesus pergunta, onde está a fé de vocês? Eu sei que vocês têm fé, mas vocês não colocam em prática. Quando é que a gente coloca a fé em prática, gente? Quando está tudo bem? Não, gente. A gente coloca a fé em prática quando as coisas estão mal, quando não vai nada bem, quando está tudo ruim. A gente não coloca a nossa fé em prática quando está tudo bem. A gente vai provar que tem fé de verdade quando deu tudo errado, quando as coisas não deram certo, quando a gente está passando pela provação, quando a gente está passando pela dor. Aí sim que a gente vai provar a nossa fé. Então, Jesus fala, eu sei que vocês têm fé, vocês não sabem pôr em prática. Porque é no sofrimento, é na tempestade que a gente põe a nossa fé em prática. Tá bom? Vamos lá. Eles chegam então, 26 aqui, ó. Navegaram para a região dos Gerazenos, que está de frente da Galileia. Muito bem. Os Gerazenos, gente, Galileia está do lado oeste. E a região dos Gerazenos está do lado leste, né? Trata-se de uma região pagã que está situada na margem oriental do lago, tá bom? O lago está aqui, os Gerazenos está aqui, Galileia está ali, tá bom? Muito bem. No versículo 27, mal saltou em terra, veio-lhe ao encontro um homem
dessa região, possuído de muitos demônios. Há muito tempo não se vestia nem parava em casa, mas habitava no cemitério. Mas ali, ó, vamos entender esse negócio. Provavelmente, nessa região, era um pequeno povoado ali dos Gerazenos. Só pode ser um pequeno povoado que tinha ali. Aí a gente pensa assim, nossa, ele habitava os cemitérios, né? A gente tem que entender o que era o cemitério naquela época, né? Não pense o cemitério como hoje. Você tem um muro e lá dentro um monte de sepultura, assim. Não, o cemitério não era assim. Os túmulos, na verdade, eles eram cavados nas rochas, ou então aproveitando as reentrâncias das rochas. Então, muitas vezes, não era um local murado com um monte de sepultura, não. Eles aproveitavam a topografia do lugar e, de repente, cavavam uma rocha ali, cavavam uma outra rocha ali, como era o túmulo de Jesus, que era uma rocha escavada, né? Então, eles cavavam ali, ou então aproveitavam uma reentrância numa gruta e cavavam ali dentro. Então, ali as pessoas enterravam os seus mortos, mas muitas vezes essas reentrâncias e esses túmulos escavados eram usados como abrigos também. Eram usados como abrigos. Abrigo de chuva, abrigo de animais, né? Então, a gente tem que entender como que é quando se fala assim, vivia no cemitério. Então era uma pessoa que tinha um problema sério, fora da sociedade e achou ali por abrigo para viver, tá bom? Muito bem. No versículo 35, onde está 35? Jesus expulsa, ele tá atormentado por um monte de demônios, né? Jesus expulsa, faz os demônios sair dele e ele fica calmo. Olha que bonito essa descrição. Saíram eles, pois, ao ver, né, o que havia ocorrido. Foi quando os discípulos chegaram. Chegaram a Jesus e acharam a seus pés sentado, vestido e calmo o homem de quem havia sido expulso os demônios e tomados de medo. Ouviram das testemunhas a narração desse exorcismo. Mas só para a gente entender, esse homem estava atormentado, estava nu, gritando, falando um monte de coisa. Jesus acalma, tira os demônios, cura. Aí eles chegam e veem ele vestido. Presta atenção nessa expressão. Aqui, ó, nessa expressão. Chegaram a Jesus e acharam a seus pés. Escuta. A seus pés. Estar aos pés do mestre significa a atitude do discípulo. Atitude do discípulo significa aquele que está aos pés do mestre ouvindo o seu ensinamento. Então, aquele homem que antes fora endemoniado, doente, atormentado, quando Jesus chega na vida dele, tudo se resolve, ele não tem mais demônio, ele não tem mais doença, ele não tem mais nada. E ele se torna o quê de Jesus? Um discípulo de Jesus. Porque ele está aos pés de Jesus, escutando Jesus. Escutando Jesus. Olha, tanto é que esse homem até que chega a pedir a Jesus, deixa eu acompanhar você. E Jesus falou, não, volta para sua casa. E conta para todo mundo, tudo o que aconteceu. Ou seja, Jesus transforma nesse homem num missionário, num propagador. Olha que interessante. Quando o homem fala, eu quero ir com você, e Jesus fala assim, versículo 39, volta para casa e conta quanto Deus te fez. Ele se foi publicando por toda a cidade essas grandes coisas. Jesus falou, não precisa vir comigo. Vai espalhar essa notícia boa para todo mundo. Vai contar para todo mundo. Você está entendendo? Para uns, Jesus fala, não conte para ninguém. Mas esse que havia se tornado discípulo de Jesus, Jesus falou, agora você faz o seguinte, vai contar para todo mundo. Ou seja, torne-se um propagador dessa boa nova. Torne-se um propagador desse evangelho. Muito bonito, não é isso, né? Muito bem. Aí, a cura daquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Então, você conhece a história.
Ela vai atrás de Jesus, toca Jesus, meu Deus, Jesus fala assim, há uma energia aqui, o quê? Mas pergunta para Pedro, Pedro fala, você sabia que é só Lucas que fala de Pedro aqui, né? Nos outros evangelistas fala assim, perguntou para os discípulos, né? Mas aqui fala, pergunta para Pedro, né? Pedro, o que foi que aconteceu? Quem foi que me tocou, né? Como todos negassem, o Pedro falou, como que a gente vai saber? Tem gente te tocando de todo lado, mas aí olha que interessante, aqui tem um momento interessante, no versículo 44, né? Aproximou-se dele por detrás, tocou-lhe a orla do manto e no mesmo instante lhe parou o fluxo de sangue. Muito bem, aquela mulher, que mulher é essa? Aquela mulher que tinha há 12 anos uma doença e ela foi curada porque ela tocou na orla do manto de Jesus. Muito bem, isso é importante lembrar, porque por causa dessa doença, a mulher ela era legalmente impura. E a sua impureza era contagiosa, sabia? Por isso ela não podia estar na comunidade e nem na multidão. Ela não podia estar na multidão. Se ela era impura, ela tinha que estar afastada da comunidade. Mas aquela mulher estava no meio da multidão. Olha que perigo. Perigo é o seguinte, para ela, né? Porque ela era legalmente impura. E ela, infringindo as regras, se colocou no meio da multidão. Então o medo dela era ser descoberta como alguém que estava quebrando as regras. Já que a impureza dela podia contagiar outras pessoas na cabeça deles, ela estava com medo de ser descoberta, né? E ela era proibida de se misturar na multidão. Então, imagina o medo dela. Primeiro Jesus fala, alguém me tocou, né? Você imagina? E ela, com medo de ser descoberta, porque ela estava infringindo uma lei mosaica, na lei de Moisés, se colocando no meio da multidão. Até que ela diz que foi ela. E Jesus destaca uma coisa muito interessante. A tua fé te salvou, vai em paz. Isso é muito bonito. Presta atenção o que Jesus destacou aqui. A tua fé te salvou, moça. Agora vai em paz. Eu gosto de lembrar isso porque é o seguinte, Jesus fez questão de que ela entendesse que não foi uma magia, que não foi um ato mágico, mas foi por causa da fé que ela tinha nele, da fé que ela demonstrou, da perseverança que ela teve. Ela lutou durante 12 anos para receber o que ela acreditava ser de direito dela. Então ela teve fé e teve perseverança. 12 anos. A tua fé te salvou, porque você lutou durante 12 anos. Ela acreditou em Jesus, ela mostrou, ela infringiu as regras. Ela não podia estar no meio da comunidade e ela infringiu as regras. Para quê? Porque ela tinha fé que Jesus ia salvar. Então Jesus fala, foi a tua fé, a tua perseverança na fé, a tua fé que fez você infringir as regras, a tua fé que veio até aqui, a tua fé te salvou. E olha o que Jesus vai pedir para Jairo quando ele pede para Jesus para curar sua filhinha. Olha o que Jesus vai pedir para Jairo, presta atenção, porque Jesus está indo curar a filha de Jairo, tá bom? Olha o que Jesus vai pedir para o Jairo. Vamos lá. Então, Jesus falou para a mulher que ele levou, tua fé te salvou. Você mostrou que tem fé. Você mostrou que tem fé porque você está aqui. Você mostrou que tem fé porque você esteve no meio da multidão. Você mostrou que tem fé porque você esperou 12 anos. Então, tudo bem. Você mostrou que tem fé. Presta atenção. Enquanto ainda falava, veio alguém e disse ao chefe da sinagoga, tua filha acaba de morrer, não incomodes mais o mestre. Atenção! O que Jesus pede de Jairo? Aqui? Mas Jesus o ouviu e disse a Jairo, não temas, crê somente e ela será salva. Jesus pede para Jairo um ato de fé. Tá vendo? Não tenha medo, eu só quero que você tenha fé. Só isso. Igualzinho essa mulher aqui, ó. Tá vendo essa mulher aqui, ó? Ela esperou 12 anos. Fé. Ela burlou as regras e esteve aqui para tocar na orla do meu manto. Sabe o que é isso? Fé.
Ela tocou no meu manto com a certeza de que ela ia ser curada. Sabe o que é isso, Jairo? Fé. Então, Jairo, a única coisa que eu peço a você, tenha fé. Você viu? Jesus pede um ato de fé de Jairo. Tá vendo, gente? O que Jesus pede de você? Só que você acredite. Você fica reclamando aí, fala assim, eu tô pedindo, tem 1 mês que eu tô pedindo isso para Jesus. Você não tem vergonha, não? São 12 anos que aquela mulher pediu, são 12 anos que aquela mulher acreditou, são 12 anos que aquela mulher esperou, são 12 anos que ela teve fé. E você vê me choramingar dizendo que está rezando 1 mês? Jesus só pede um ato de fé, como pediu de Jairo. Jairo, crê. Só isso. E só isso que eu peço. Tenha fé. Muito bem. Por causa disso, ele chega na casa de Jairo. Olha que interessante. Versículo 52. Todos, entretanto, choravam e se lamentavam. Mas Jesus disse, não choreis. A menina não morreu, mas dorme. Muito bem. Só para você entender aqui, a menina tinha morrido mesmo, né? Você pode pensar, não, a menina teve um processo de catalepsia e ela voltou a viver. Não, ela estava dormindo, ela estava em coma. Não. A menina estava realmente morta. Jesus usa essa expressão, ela dorme, por quê? Para Jesus, a morte não é definitiva. Para Jesus, a morte ali é como se fosse somente um sono. Deus pode resgatar, despertar os mortos. Deus pode despertar os mortos. Para Deus, a morte é apenas um sono. Então, é isso que você tem que entender. Aqui não é uma expressão de ela estava dormindo. Não. Para Deus, a morte o que é? É só um sono. Só um sono. Então, por isso que Jesus fala, não se preocupe, gente, ela está dormindo. Porque para Deus, a morte é só um sono. E Deus pode despertar essa menina do sono. E veja como ele desperta. Menina, levanta-te. O evangelho está escrito em grego. Vou voltar mais uma vez para explicar para vocês a palavra levanta. Levanta é um verbo em grego que se usa também para ficar de pé e para ressuscitar. Jesus disse para aquela menina, menina, ressuscita. É o mesmo verbo. Anastasis, isso, em grego, o verbo levantar e o verbo ressuscitar é o mesmo. Então Jesus traz essa menina da morte, porque para Deus, morte não existe. É apenas um sono que pode ser despertado. Et crutim Domini, fugit partis adversi, vite teleo de tribiuda radicis Davide. Aleluia.